Bom, eu queria cumprimentar a todos, agradecer ao IICA o convite para participar dessa conferência e me apresentar inicialmente. Meu nome é Tânia Bacelar de Araújo, eu sou socióloga e economista, tenho doutorado em Planejamento e Organização do Território e trabalhei ao longo da minha vida profissional, sobretudo com a temática do desenvolvimento regional. E hoje eu vou trabalhar com vocês o tema mais geral, que seria um tema ligado ao desenvolvimento brasileiro e à inclusão socioprodutiva. Então eu vou dividir a minha exposição em 4 momentos. No primeiro momento eu vou fazer uma coisa mais conceitual e depois eu vou vir para o Brasil, analisar um pouco as tendências recentes que a gente tem vivido, para num terceiro momento olhar para o futuro do Brasil, identificar alguns desafios com relação a essa temática e aí eu vou fechar a minha exposição com algumas reflexões finais. Então eu vou começar pela questão conceitual, né? Porque eu gostaria de destacar que na minha visão, quando a gente fala de inclusão socioprodutiva, a gente está falando de um conceito mais amplo do que a mera inclusão na vida econômica via mercado de trabalho. Essa é uma das formas de fazer inclusão socioeconômica, mas não é a única. Acho que a gente tem que pensar também em acesso à renda. E acesso à renda é uma das experiências que o Brasil teve recente, mostrando que é possível incluir as pessoas na renda nacional via políticas de transferência de renda dentro do campo das políticas sociais. É possível também atuar na inclusão socioprodutiva, levando os serviços públicos, principalmente os serviços básicos, como educação, saúde, luz elétrica, água, esgoto, para as populações, né? E uma outra visão é a inclusão produtiva, não só em empresas, na economia dita formal do país, mas também a inclusão produtiva em formas alternativas de produção, como a produção familiar, no caso da agricultura, como a produção dos autônomos, que são bastante numerosos no caso do Brasil, e como fórmulas mais novas, recentes, como a gente chama economia solidária, economia popular. Portanto, eu quero começar com esse panorama, não é? Vocês vão ver que eu vou estar preocupada com um conceito mais amplo do que conseguir emprego para as pessoas na economia formal do país, que por si só já é um desafio muito grande, não é? A segunda reflexão seria um pouco em que país a gente está discutindo inclusão socioprodutiva. Essa é a pergunta da minha segunda parte. E aí eu vou falar um pouquinho do Brasil, não é? O Brasil é um país que teve um desenvolvimento econômico muito interessante no século XX, mas foi um desenvolvimento muito excludente socialmente. O Brasil do século XX, eu considero que ele era a China de hoje. Então, a gente fez uma mudança econômica profunda no país no século, nos tornamos um país industrial importante, mas uma parte grande da sociedade brasileira não participou dos frutos desse tipo de desenvolvimento. Por isso que hoje a gente trata esse tema da inclusão socioprodutiva com prioridade. Então, nós não estamos num país onde o desenvolvimento econômico exitoso dialogou com o desenvolvimento social. Nós estamos exatamente num país diferente, onde um desenvolvimento econômico exitoso não dialogou com o desenvolvimento social e deixou na exclusão uma parte grande da sociedade brasileira. Mas eu diria que o Brasil melhorou nesse começo de século XXI. Então essa é uma ideia-força que eu quero defender nessa segunda parte
da minha intervenção. Melhorou o seu ambiente macroeconômico, qualquer indicador macroeconômico que você toma do Brasil, da década de 90 e da primeira década do século XXI, a gente vê que o Brasil está melhor. Tem menos desequilíbrios macroeconômicos e apresenta uma situação bastante mais administrável. Não é à toa que o Brasil está saindo razoavelmente bem nesse contexto de crise profunda mundial que a gente tem vivido aí de 2008 para cá. Uma das explicações do fato da gente estar saindo razoavelmente é que o nosso quadro macroeconômico ele não tem os desequilíbrios que, por exemplo, tem o quadro macroeconômico da Europa hoje. Então, essa é uma condição interessante. Mas o Brasil teve outras mudanças que são muito importantes para a gente discutir o nosso tema. Por exemplo, o Brasil está mudando a sua demografia. O Brasil mergulhou no que os demógrafos chamam de transição demográfica. A gente baixou rapidamente a taxa de natalidade e melhorou a esperança de vida rapidamente, em poucas gerações. Isso está dando no século XX um perfil da população brasileira bastante diferente do que era o perfil da população brasileira do século passado. O Brasil do século XX era um país de jovens. O Brasil das próximas décadas vai ser cada vez mais um país de pessoas mais maduras e de velhos, né? Só para dar um número, aí na próxima década, 2020, quando a gente for fazer o novo censo, provavelmente a gente vai ver que vão existir mais brasileiros de mais de 50 anos do que brasileiros de menos de 15 anos. Outra mudança interessante é a mudança do crescimento das cidades. O Brasil do século XX cresceu nas grandes cidades. E o censo agora de 2010 mostrou uma novidade, é que as médias cidades brasileiras é que estão dinâmicas. As grandes cidades estacionaram seu peso no total da população, as pequenas cidades até perderam peso, e as médias cidades aí de 200 mil, 500 mil, 1 milhão, elas estão mais dinâmicas. Então, elas são, por exemplo, hoje um lugar importante para a gente construir a inclusão socioprodutiva. É mais difícil fazer isso hoje nas cidades pequenas, é isso que eu estou dizendo, não é? Porque elas estão perdendo importância na população do país. Tem outra mudança importante, é que o Brasil ele foi muito ocupado no litoral. E agora a gente tem um processo de ocupação do que eu chamo o miolão do Brasil. Mais ou menos aí o centro-oeste brasileiro, o oeste do Nordeste, que eram regiões de baixa densidade demográfica até bem pouco tempo, são regiões hoje que apresentam taxas de crescimento tanto da economia como da população bastante interessantes. Então eu diria, a gente tem que olhar para esse Brasil, não é olhar somente mais para o Brasil do litoral. O debate da inclusão socioprodutiva precisa colocar luz nesse Brasil que está sendo ocupado mais recentemente, né? E uma mudança muito interessante é que o Brasil retomou o seu crescimento de um jeito diferente do que ele cresceu no século XX. O Brasil dessa primeira década do século XXI cresceu olhando para o seu mercado interno. Aí as pessoas podem me dizer, tá, mas o Brasil do século XX também foi comandado pelo crescimento do mercado interno. Tanto que as exportações no Brasil não têm muito peso na sua economia. Nós não somos o Japão, nós não somos a Coreia do Sul, que depende muito de exportação. Mas teve uma mudança que vale ressaltar para o nosso tema. É que o Brasil passou a crescer comandado pelo consumo interno, mas o consumo das famílias de renda mais baixa. Então essa foi uma mudança interessante, foi um aprendizado que o Brasil fez de combinar políticas sociais com políticas econômicas para construir um padrão de crescimento mais includente.
Então, eu estou defendendo aqui que uma das tendências recentes é que a forma do Brasil fazer crescer a sua economia mudou em relação ao Brasil do século XX. Lá no século XX, a gente fazia uma economia muito dinâmica que incluía com mais dificuldade os brasileiros. A marca interessante dessa primeira década do século XXI é que a economia brasileira retoma o seu crescimento, mas ela faz isso de uma forma a incluir melhor os brasileiros na vida econômica do país. Tanto que a gente cresce aumentando emprego. Hoje o mundo olha para o Brasil e pergunta: o que é que está acontecendo aí com vocês? Porque o desemprego no mundo está crescendo. A gente pega um país como a Espanha, por exemplo, 40% dos jovens espanhóis estão sem condição de conseguir um emprego. E aqui a gente está reduzindo drasticamente as taxas de desemprego e ampliando o emprego formal, que é uma novidade. Eu lembro bem, na década de 90 do século passado, a gente discutindo as dificuldades de criar emprego formal, porque o pouco emprego que a economia conseguia criar eram mais empregos temporários, empregos informais. E os números da década inicial do século XXI mostram um desempenho muito interessante do emprego formal, tá certo? Com uma novidade a mais, é que as taxas de crescimento do emprego formal foram mais elevadas no Norte e no Nordeste. Aí é um Brasil de novo diferente do século XX, porque quem liderava o crescimento do emprego no século XX era o Sul e o Sudeste. Então essa é uma mudança interessante que eu atribuo a esse jeito novo de puxar o crescimento da economia, não é? E algumas políticas foram muito interessantes, que eu considero políticas inclusivas, exemplos de políticas inclusivas. A política social. Política social no Brasil era coisa de primeira-dama, era sinônimo de assistencialismo, né? Com a redemocratização brasileira, a gente foi aprendendo a construir políticas sociais como direito da população brasileira. Eu considero que a Constituição, por exemplo, de 88, quando criou a LOAS, que é a lei das políticas que regula as políticas sociais, ela deu um avanço institucional importantíssimo, que ela considera que o Estado tem a obrigação de proteger a sua população e que os brasileiros têm direito a acessar políticas públicas e que isso não é favor, nem precisa ficar devendo seu voto a quem viabiliza essas políticas. Então, acho que isso foi uma mudança importante. A segunda foi o aumento do salário mínimo. O Brasil do século XX era diferente demais do que a gente fez no começo do século XXI. O salário mínimo perdeu poder de compra violentamente do momento que ele foi criado até o final do século XX. Ele valia no final do século XX cerca de 40% do que ele valia como poder de compra lá quando ele foi criado por Vargas na década de 40. E o que é que aconteceu com o salário mínimo no Brasil? Aumentou o seu valor de forma significativa. O Plano Real ajudou, porque estabilizou a inflação e aí o poder de compra melhorou, e aí o governo começou gradualmente a empurrar o salário mínimo. Isso foi muito importante, não é? O salário mínimo, que era uma bandeira do movimento sindical brasileiro, era ter um salário mínimo de $100. A gente já passou de $100 há muito tempo. Os conservadores, quando ouviam essa bandeira, diziam: não faz isso, senão vai quebrar os municípios, vai quebrar a Previdência. E, na verdade, a gente ousou fazer isso de forma significativa. Só para dar um número, o salário mínimo em 2003 era R$200. O salário mínimo hoje é R$622. Então, teve um aumento nominal, mas teve um aumento real também. Quer dizer, a inflação desse período foi muito menor do que isso. Então, essa é uma forma de fazer inclusão.
E foi uma forma muito interessante, porque ela também teve um impacto regional muito interessante, não é? Como o meu viés é de economista regional, eu sempre destaco esse lado, porque como no Nordeste e no Norte o percentual de pessoas que ganham salário mínimo é maior, na medida em que teve essa mudança na política de reajuste, o impacto foi muito maior no Norte e no Nordeste, e foi muito menor nas regiões mais ricas do Brasil. Então serviu também para reduzir desigualdades sociais, não é? E tornou, é isso que eu estou defendendo um pouco aqui, vocês já perceberam, tornou o desafio da inclusão socioprodutiva menor. O que eu entendo é isso, é que o desafio da inclusão socioprodutiva do Brasil do século XX era muito maior. Então a gente foi gradualmente aprendendo a fazer boas políticas sociais, melhorar o salário mínimo, dinamizar a economia, criando emprego, não é? E tudo isso foi ajudando a que o grau de inclusão fosse melhorando e tornando esse desafio um desafio menor do que a gente experimentava como país no século XX, não é? Então, agora eu vou passar para a terceira parte da minha intervenção, onde eu disse que ia olhar para o futuro, né? Eu venho da segunda parte dizendo que o desafio é menor do que já foi, mas vocês vão ver que eu vou defender que o desafio ainda é muito grande. Primeiro, quando a gente olha para fora do Brasil. Para fora do Brasil, o ambiente externo é muito adverso. Tem uma crise financeira pesada, que traz uma novidade, ela está afetando mais os antigos países mais ricos do mundo e está dando oportunidades a países intermediários como o Brasil. Então, é ruim o ambiente, mas, de uma certa forma, ele favorece países de desenvolvimento médio, como a China, como a Índia, como o Brasil, como a África do Sul, como o Iraque, não é? Que são países intermediários no contexto mundial. Mas nós não podemos tirar por menos a dimensão dessa crise e a possibilidade que ela tem de piorar o quadro mundial, porque a gente ainda não vê, assim, a médio prazo, muito claro quando é que isso vai terminar, não é? Mas eu também acho que não tem só crise econômica. O mundo está passando por algumas mudanças muito importantes por dentro da crise econômica, que a gente tem que olhar para elas para pensar o futuro do Brasil. Então, uma mudança, por exemplo, é a mudança dos paradigmas técnicos. O século XXI vai lidar com outros paradigmas técnicos em relação àqueles que a gente lidou no século XX. E o Brasil precisa olhar para isso. Por exemplo, tem uma mudança importante do paradigma eletromecânico para o paradigma eletrônico. Isso não é uma coisa simples, mas a gente está vendo que tudo que era eletromecânico está se transformando em eletrônico. E isso é um desafio para um país como o Brasil, que herdou uma exclusão importante social, onde as pessoas têm dificuldade de lidar com tecnologias mais sofisticadas, né? A grande maioria não tem habilidade para isso, embora o brasileiro tenha uma outra vantagem, né? É que ele tem baixa escolaridade, baixa qualificação quando visto no cenário mundial, mas ele tem uma capacidade de adaptação fantástica, não é? Então ele tem uma capacidade de enfrentar os desafios também muito interessante, mas não dá para desprezar essa mudança e nesse caso eu diria que para a gente olhar para o futuro do Brasil, esse desafio dos novos padrões técnicos requer muito investimento em educação e em desenvolvimento científico e tecnológico. E acho que a gente tem investido pouco, comparado com o que a gente deveria estar investindo. E acho que isso é um dos caminhos de melhorar a inclusão
socioprodutiva, não é? Até porque o Brasil está vivendo uma dificuldade muito interessante. Ele é muito bom nas exportações de produtos que são menos exigentes em tecnologia. E tem muita dificuldade de exportar produtos mais sofisticados. A gente tende a importar os produtos mais sofisticados, não é? O setor empresarial hoje reclama muito do câmbio, mas não é só o câmbio que faz isso, não é? Então, essa é uma mudança de grande importância para a gente pensar a inclusão socioprodutiva. E eu acho que a gente tem que pensar que a gente está mudando o padrão energético. É outra mudança grande. A gente está saindo de uma era de energia e está entrando em outra era. Está saindo da era do petróleo para entrar na era da energia renovável. Então, essa é uma mudança de grande profundidade. Mas, mais uma vez, ela é uma mudança que o Brasil até se sai bem diante dela. Porque, como a gente descobriu o pré-sal, o petróleo na região do pré-sal, a gente vai ser uma potência petroleira no fim da era do petróleo. E como a gente tem recursos naturais muito abundantes, o Brasil tem tudo também para ser importante na era das energias renováveis. Aliás, já é o país do mundo que tem a matriz energética mais diversificada, né? Então, eu diria que o ambiente mundial é adverso, mas tem janelas de oportunidade para o Brasil que são muito interessantes. Portanto, o que eu quero defender é que inclusão socioprodutiva num país como o Brasil continua sendo um desafio importante, mas as possibilidades que a gente tem, as janelas de oportunidade que a gente tem, elas são muito interessantes também. Então, não é um país assim que a gente não... Temos um problema grande e não dá para resolver. Eu acho que eu quero defender a outra posição. Temos um problema grande, mas dá para enfrentar esse problema e sonhar com o Brasil do século XXI, que seja uma potência econômica importante. É isso que todos os analistas estão prevendo, não é? Que a gente vai ser uma das maiores economias do mundo no século XXI, mas eu acho que a gente tem que qualificar melhor esse sonho brasileiro, porque o importante seria ser uma economia importante, mas de um país que conseguiu ser uma economia importante com a grande maioria da sua população incluída na vida social, econômica, cultural do país, não é? E aí tem temas muito importantes que a gente tem que discutir para fazer isso. E eu vou finalizar somente com um tema, por exemplo, que eu acho que é uma decisão que o Brasil precisa tomar mais clara. Todo mundo que conhece o Brasil sabe que a gente tem tudo para ser uma potência agropecuária importantíssima. E a gente tem uma escolha que precisa ser feita. A gente pode ser isso só com o agronegócio, ou a gente pode ser isso combinando o agronegócio com a agricultura familiar. O agronegócio é ótimo em termos de competitividade, é ótimo para exportar, mas o agronegócio não cria emprego. O censo agrícola último que foi feito no Brasil mostra isso. Já a agricultura familiar, ela é menos competitiva nos padrões internacionais, mas ela responde por 75% do emprego agrícola do Brasil. Então, se a gente quer um Brasil que tenha um mundo rural importante, mas que inclua nesse mundo rural muita gente, e essa inclusão se dê combinando também o desenvolvimento da agricultura familiar, essa é uma alternativa bastante inclusiva, não é? Então, aproveitar esse potencial que o Brasil tem com a preocupação da inclusão socioprodutiva de grande parte dos brasileiros no mundo rural do Brasil. Alguns países não têm mais chance de fazer essa escolha, o Brasil tem. Portanto, o que eu quero defender é assim, olhando para o futuro, eu tenho consciência de que o desafio da inclusão socioprodutiva é grande,
mas também tenho convicção de que nós somos um daqueles países que tem condição de enfrentar esse desafio. Bom, eu queria deixar alguns temas para vocês pensarem, depois de ter me ouvido, não é? Voltando àquela minha visão de que inclusão socioprodutiva merece ser tratado de uma forma bastante ampla. Uma primeira pergunta que eu sempre me faço é assim: por que é que a gente não dá prioridade à educação? Se todo mundo defende que a educação é muito importante para incluir as pessoas na vida social e cultural do país, né? O Brasil tem indicadores educacionais muito baixos quando a gente se compara com esses países que estão emergindo no século XXI. E o esforço de investimento que a gente tem feito é muito reduzido. Então eu sempre me pergunto, é culpa do governo? É culpa das famílias? Por que que o Brasil, às vezes, quando resolve fazer uma coisa, enfrenta desafios enormes? E o desafio da educação a gente nunca resolveu de fato enfrentar, não é? Eu, assim, tenho muita esperança de ver o Brasil com todas as suas crianças na escola pela manhã e à tarde, com educação integral. Quando eu penso no que custa isso, num país que está diminuindo relativamente a quantidade de crianças e jovens, eu estou convencida que isso não é uma meta inviável num país como o nosso. A Coreia do Sul, que é um país muito menor do que a gente, uma economia muito menos potente do que a brasileira, fez isso em poucas décadas. Tem todos os jovens até 18 anos na escola pela manhã e à tarde. Então a minha pergunta é assim: por que é que a gente não consegue, como país, construir essa prioridade, né? A segunda reflexão é assim: a gente, principalmente os economistas, tendem a tratar a inclusão produtiva pensando em emprego. Mas eu disse que tem várias outras formas da pessoa ser produtiva. Eu posso ser um autônomo, eu posso praticar uma agricultura familiar, eu posso me inserir numa cooperativa. E o Brasil tem um potencial imenso, porque a população que ficou fora do nosso crescimento lá do século XX não ficou parada, não. Ela começou a desenvolver formas de sobreviver que foram por aí. Aí a minha pergunta é assim: se a população tem habilidade para desenvolver essas formas, por que a gente não consegue, nas políticas públicas, fazer com que o patrocínio a essas formas seja mais forte? Onde é que está a barreira? Quem é que bloqueia essa energia tão positiva que vem da sociedade brasileira?